Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje a gente vai começar a disciplina de Geografia Social e Cultural. A gente vai abordar como determinadas ciências dialogam com a geografia. Então, por exemplo, a primeira parte a gente vai falar da psicologia, que tem a ver com a minha formação diretamente, uma vez que eu sou doutor em psicologia. A gente vai trabalhar alguns conceitos, como, por exemplo, percepção, gestalt, deixa eu ver na minha cola, identidade, subjetividade, espaço vivido, lugar, né? Fenomenologia e existencialismo, a relação também que a geografia tem com a linguagem, com a literatura. A gente vai abordar algumas questões da pós-modernidade, mencionar o desenvolvimento da geografia cultural e da geografia cultural brasileira, principalmente no papel que a UERJ tem, que é a Estadual do Rio de Janeiro, nessas discussões. A gente vai abordar o Ifutuan e a Annie Butmer, que é uma autora que ainda não foi muito traduzida no Brasil, mas que tem uma obra que é bastante interessante, eu acho que é bem legal da gente dialogar a respeito. Na parte eu falei da parte de cultural. Na parte da social, a gente vai abordar a aproximação da geografia com a antropologia, com as ciências sociais e com as ciências políticas. Então, a gente vai falar de cultura, das religiões, a gente vai falar de patrimônio, que é uma área com a qual eu também trabalho, que eu me identifico bastante, gosto muito. Desde que eu fui morar no Piauí, quando eu fui morar em São Raimundo Nonato e conheci o Parque Nacional Serra da Capivara, foi algo assim muito intenso. Eu achei, era uma coisa que eu sempre gostei desde criança. E estar ali é muito mágico. A gente vê aquilo, estar em contato com uma produção humana de não sei quantos mil anos é algo muito legal. Então, eu comecei a trabalhar com patrimônio e é uma área que eu sigo até hoje, dá para ver, né? Que eu gosto bastante de falar de patrimônio. A gente vai comentar também sobre formação territorial brasileira, como alguns estudos dão conta da nossa formação territorial, da nossa identidade. Darcy Ribeiro, o, esqueci o nome do outro autor, isso é péssimo. Enfim, mas Dante alguma coisa Leite, enfim. A gente vai falar também de marxismo, de estruturalismo na geografia. E não poderia deixar de faltar que a gente vai citar também o David Harvey, o Milton e o Lefebvre. Tá? Então, alguns desses vídeos vão estar na playlist também das outras disciplinas, como urbana, enfim. Elas se intercomunicam. E nesse primeiro vídeo eu vou mencionar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque isso ajuda a entender a aproximação da psicologia com a geografia. Eu sou geógrafo de formação, meu mestrado é em geografia humana, mas meu doutorado é em psicologia social. E as pessoas acham muito estranho e fazem aquela cara, mas o que geografia tem a ver com psicologia? E assim, para mim tem absolutamente tudo. Não, não, para mim, eu é que acho estranho que as pessoas não percebam isso de uma forma imediata. Então, assim, como se um primeiro elemento muito fundamental é se perguntar: quando a gente fala eu sou brasileiro, eu sou carioca, eu sou fluminense, alemão, canadense, paranaense, enfim, quando eu utilizo um gentílico para dizer quem eu sou, será que quando a gente usa essa expressão, ela é uma expressão vazia? O que é ser paranaense? O que é ser carioca? Então, e isso se aplica também a outras, não necessariamente apenas aos gentílicos, mas outras qualificações que têm o geográfico como fundo. Então, suburbano, caipira, favelado. Essas questões elas estão muito presentes nos discursos de hoje, em questões identitárias e tal, e isso sempre foi algo que me chamou muita atenção.
né? De que forma esse tipo de qualificação ele tem uma legitimidade, ele tem um valor. Eu estou referindo-me especificamente a uma identidade, a algo que existe, enfim. Então, aquela coisa de ser carioca, de ser suburbano, de que forma isso qualifica ou desqualifica alguém? Porque muitos desses termos, na realidade, são já usados de forma pejorativa. Então, essas questões foram algo que eu sempre trabalhei, busquei trabalhar na geografia porque eu queria entender aquilo, né? Então, quando a gente se refere inicialmente a um gentílico, a gente qualifica uma pessoa com um adjetivo que se refere diretamente ao lugar onde aquela pessoa mora, é impossível a gente não pensar numa associação direta entre psicologia e geografia. Tá? Esse é um primeiro aspecto. Essa questão da identidade, ainda mais contemporaneamente, ela está muito presente no discurso. Na minha graduação, eu falei do Plano Doxiades, que é um projeto, um plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, elaborado na década de 60. E isso me chamou muita atenção, porque eu percebi que aquele plano ele não era apenas uma materialidade banal a qualquer projeto, plano urbanístico, qualquer coisa nesse sentido. Ele tinha, na época, uma carga muito grande, que era justamente a conjuntura em que o Rio de Janeiro se inseria. O Rio de Janeiro tinha deixado de ser capital e já não era também, além de não ser capital, não era mais a maior cidade do Brasil e não estava sabendo lidar com aquilo. Então, eu acho aquela música do Rio de Janeiro que o Gil fez, aquele abraço, o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, isso é uma característica, é uma narrativa que mostra de que forma as pessoas que se identificavam como cariocas ou que moravam no Rio de Janeiro, como elas se relacionavam com aquele processo de mudança. Então, isso me chamou muito a atenção no momento em que eu estava fazendo a monografia e eu considerava o plano Doxiades em relação à conjuntura da cidade da época. E isso foi algo que ficou marcado. E logo depois do plano Doxiades, foi elaborado o plano para a Baixada de Jacarepaguá. Então, não foi o plano Doxiades, praticamente não saiu do papel, mais um outro plano, logo depois, que é o plano para a Baixada de Jacarepaguá, ele foi realizado. E aí, a minha dissertação, eu me questionei, na realidade, eu já fazia essa questão desde criança, quando ia para a Barra, eu via a Barra como um lugar diferente. A gente saía do túnel, parecia que a gente estava numa outra cidade. A forma urbana da Barra, ela é muito distinta de todo o restante da cidade. Né? E depois de pesquisar essas considerações em relação ao plano Doxiades e entrar em contato com o plano da Baixada de Jacarepaguá, comecei a me perguntar se havia realmente uma diferença no morador da Barra que ensejava uma forma geográfica distinta, né? E aí comecei a pesquisar e tal. Então, essa relação entre psicologia e geografia, ela para mim sempre foi dada, né? Por que que aquela pessoa mora de uma forma tão diferente do restante da cidade? Por que que a forma urbana na Barra é tão distinta do restante da cidade? Né? E eu queria entender isso. Então, na minha dissertação, eu propus que o que acontece é um processo de ferida narcísica no carioca, ou seja, a gente vai falar mais à frente sobre os conceitos da psicologia e tal, mas a ferida narcísica é quando a criança percebe que ela não é mais o centro do universo. O Freud vai falar disso quando, por exemplo, a teoria heliocêntrica se sobrepujar à teoria de que a Terra é o centro do universo, enfim. Então, a Barra ela foi uma ferida narcísica para o carioca,
O carioca, ele vai perceber que ser brasileiro e ser carioca não são mais a mesma coisa como ele sempre quis acreditar, que ele sempre se colocou no centro dessa nação, no centro da imagem da cidade do Brasil no exterior, é o Rio de ser o Rio de Janeiro, enfim. Então, o processo de transferência da capital vai marcar profundamente a identidade do carioca. O carioca ele vai deixar de ser o centro da nação. E ser brasileiro e ser carioca vão ficar mais nítido que não é a mesma coisa. Então, por exemplo, o samba foi elevado à categoria de ritmo nacional, mas o samba ele tem uma raiz muito forte no Rio, na Bahia, várias outras cidades e regiões do Brasil têm outros ritmos musicais, mas por que o samba foi elevado à condição de ritmo nacional? Depois a bossa nova, que também tem o Rio de Janeiro como palco, como cenário, ela vai, até virou série da Netflix, muito legal, que eu gostei bastante, coisa linda. O Rio de Janeiro ele vai se tornar essa imagem da nação. E aí, por alguma ironia do destino, Brasília não deixa de ser uma farsa, deixa de ser uma lenda urbana. Brasília se torna uma realidade e isso afeta a identidade do carioca. E aí, ao afetar a identidade do carioca, vai se criar a Barra da Tijuca como uma mimesis, ou mimese de Brasília. Tá? A Barra da Tijuca ela vai ser copiada do que foi feito na Barra. Até os mesmos arquitetos e urbanistas são chamados, que é o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Então, essa questão da Barra ser uma mimese de Brasília como uma ferida narcísica, como um trauma, ela vai modelar todo o discurso subsequente do Rio de Janeiro e, inclusive, as políticas públicas. Isso é uma coisa que afeta diretamente as políticas públicas da cidade, porque com a perda da condição de capital se reforça a ideia de que o Rio de Janeiro é a imagem ainda do país no exterior. Então, por exemplo, as pessoas naturalizam que as Olimpíadas tenham sido feitas no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro e não em São Paulo, ou em Salvador, ou em outra cidade? Porque se naturalizar essa ideia de que o Rio de Janeiro é a imagem do Brasil no exterior. O Rio recentemente perdeu a condição, inclusive, se eu não me engano, eu tenho que verificar esses dados, mas desde que ano o Rio de Janeiro ele perde relevância como o maior centro de visitação do Brasil, né? Então, essa ideia de que o Rio de Janeiro é a cidade turística por excelência, é a cara do Brasil, esse discurso ele vai ser muito reforçado a partir da perda da condição de capital. E isso é uma marca que a gente traz até hoje, né? E continuando a pesquisa, ficou claro também que a formação da Barra da Tijuca ela passa por algumas questões ligadas à identidade do ser carioca, da zona sul do Rio de Janeiro, da identidade, o ideal do eu, né? Aquilo que todo mundo quer ser, que as novelas da Globo vendem, enfim, aquela imagem, aquela aura que a gente vê do Rio de Janeiro e que quando a gente, por exemplo, morando em Guarapuava, morando em São Raimundo Nonato, quando a gente vai para o interior, muitas pessoas ainda conservam essa imagem do Rio, essa imagem idílica de que o Rio é um paraíso, é maravilhoso, enfim. Isso é uma construção social que tem implicações geográficas, porque ao passo que a cidade do Rio de Janeiro se torna turística e os investimentos se passam a se dirigir fundamentalmente para uma região específica da cidade, a gente tem um relativo abandono, por exemplo, dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Os investimentos em infraestrutura param, então são poucas as áreas da cidade do Rio de Janeiro que vão ter investimento por vários anos em esgoto e água, enfim. A gente pensa também que as obras têm um painel do Portinari, se eu não me engano, na Penha, alguma coisa assim, e isso não tem mais no resto da cidade. Fica algo bastante concentrado e limitado, e a cidade do Rio de Janeiro ela não tem mais uma certa homogeneidade, né? Isso vai se tornar bastante importante, bastante visível
na década de 50, 60, quando também o Nelson Rodrigues ele vai escrever sobre o subúrbio. Enfim, tem uma série de identidades que podem ser também tratadas como sendo cariocas, mas o discurso hegemônico ele deixa de lado ou simplesmente passa a invisibilizar. Então, essas questões identitárias elas vão ser fundamentais para a gente compreender a produção do espaço urbano do Rio de Janeiro nas últimas décadas. E duas outras coisas também em relação à identidade que me chamaram a atenção e que foram trabalhadas na tese é justamente essa questão do morador da Barra, da experiência dele morar na Barra, se é uma experiência distinta, os ideais que ele tem também de ser carioca, e a Cidade das Artes, que era a cidade, originalmente era a Cidade da Música, foi um projeto do Porto Zampac que o César Maia trouxe para a cidade, e isso tem um impacto também muito grande, porque a Cidade das Artes ela vai ser uma mudança, assim como as Olimpíadas, a Cidade das Artes, elas vão ser duas mudanças bastante importantes que vão tornar a Barra da Tijuca, de fato, uma extensão da Zona Sul. Se antes a Barra era pejorativamente associada a emergente, a gente ignorante, com a Cidade das Artes, não há mais a possibilidade desse discurso pejorativo sobre o outro, porque, afinal de contas, é um equipamento belíssimo, com uma ampla infraestrutura voltada para a cultura. Então, a ideia de que o morador da Barra é ignorante, é emergente, como era muito comum na década de 90, isso se acaba de vez, tanto pelo fato de você ter um equipamento cultural, quanto pelo fato de as Olimpíadas terem tido seu projeto original alterado do Fundão para a Barra, reforçando a Barra como uma área de elite. E uma consequência, obviamente, da constituição da Barra como extensão da Zona Sul e área de elite é justamente a expulsão de favelas, como foi comum na cidade do Rio de Janeiro na década de 60. Então, essas questões identitárias, elas estão dadas. Me causa estranheza que a gente não perceba isso claramente, de que forma a psicologia e a geografia estejam bem imbricadas. Esse primeiro vídeo termina aqui. No próximo, a gente começa falando dos conceitos propriamente de subjetividade, identidade e percepção. Até mais.